Esse é o Clube do Livro, por aqui na 103.3 Unicinos FM e também na TV Unicinos. A gente volta então agora nesse bloco, chamando novamente o professor para participar aqui do nosso clube. Isso aí, a professora Márcia Lopes Duarte volta para conversar conosco sobre o livro. A Mary Shelley é uma autora singular porque, bom, em primeiro lugar, ela é a esposa de um poeta muito famoso, né, que é o Shelley, e ela se destacou por essa obra, né, Frankenstein, e não há outras obras significativas produzidas pela Mary Shelley. Ela produziu essa obra, se sabe, né, num desafio em que cada um tinha que escrever uma história de terror e tal. Era um grupo de amigos numa casa e cada um tinha que escrever uma história, e ela escreveu Frankenstein, que se tornou um dos livros mais lidos e comentados da história da literatura ocidental. E por esse motivo, então, ela é extremamente conhecida, mas produziu essa única obra. Então é interessante, né? Uma autora bem diferente dos outros autores que a gente conhece. Clube do Livro, então, por aqui na 103.3, TV Unicinos. Temos aqui participação de ouvinte, o Luca Casarotto. Falou o seguinte, excelente livro, li para um trabalho da cadeira de Português 1 no longínquo ano de 2004. Tô ligado em vocês, abração aí, então. Abraço ao Luca. Mais ou menos na época que ele era meu colega, inclusive, de aula aqui na Chegou a ler na também faculdade. Na faculdade? Não, mas ele foi meu colega em várias cadeiras, né? Cara, até falando nisso, cara, eu acho que se botar Frankenstein, substituir algum daqueles livros chatos que o cara lê no ensino médio, pelo Frankenstein seria muito mais bacana. Mas tu vê cara. que esse aqui o Luca leu Foi na faculdade até, né? Na faculdade. Mas digo assim, se eu tivesse, de repente, o professor tivesse indicado o Frankenstein em vez do Memórias de João Miramar, eu teria muito mais interesse na literatura do que hoje, cara. Pois é, cara, Mas e é um clássico também, né? É um clássico, e é um livro que, se tu for ver assim também, ele é muito ligado na personalidade, né, desses personagens. Ele vai, sabe, muito fundo nisso, né? Então, tipo, tem o Victor Frankenstein, por exemplo, é um sujeito que ele tem problemas, na verdade, ele gostaria de criar alguma coisa, e quando cria, ele acaba tendo uma aversão àquela criatura. Temos o Frankenstein, o monstro Frankenstein, que eu estou chamando de Frankenstein também, mas não deveria, mas enfim, né? O monstro, então, né? Ele é um sujeito que gostaria de ser amado, gostaria de ter um contato com as pessoas, mas não consegue por causa da feiura, né? Das suas feições. Então, é uma pessoa amargurada, começa de boa índole, mas acaba, sabe, se virando contra os humanos porque ele não consegue, sabe, ser... Mas tu já pensou, Rodrigo? Simplesmente tu tá tranquilo, tomando chimarrão na tua casa, botando pra nossa realidade, né? E de repente aparece um monstro de, sei lá, 2,50 metros de altura, amarelo. Uma cara deformada. Sei Oi, lá. quero ser seu amigo. Meu Deus, Oi, me adei aí no Face. cara, você comendo 20 léguas, né, meu? Não tem como. Que era a reação que acontecia. Sim, Não, claro. acontecia com as pessoas. E até teve estratégia pra isso aí, né, cara? Porque sabendo do visual dele, foi no velho cego, né? Sim, Ele, não, eu vou no tiozinho ali que ele é cego, ele não vai me ver. Eu dou uma conversar trovada Mas nele tu ali. viu o que é isso? É aquilo, ó. Quem vê cara, não vê coração. Olha O clássico. aí. No lugar comum, ditado do lugar comum. Mas ele Está conseguiu, do pelo lado, menos, Chaves. né, ele conseguiu ainda travar um diálogo com aquele senhor que ele Sim, via por por quê? muito tempo, né? Ele estava naquele momento... O Frankenstein, o monstro, quando começa a contar a história dele, né? Que pra mim é o momento melhor do livro, é quando ele toma pra si a narrativa e vira o narrador da história. É legal porque ele vai contando pra gente, né, o que aconteceu com ele, como ele chegou naquele momento, porque quando ele se confronta com o Victor... ele começa a conversar com ele de uma forma assim que, poxa, como esse monstro conseguiu, né, chegar a tal ponto de conseguir conversar de forma inteligível, aliás, inteligente ainda. Ele é um sujeito que tem um grande vocabulário. Por isso que como eu frisei no início do programa, eu acho isso complicado, assim, dentro da obra, né? Desculpa eu cobrar essa verossimilhança aí da Mary Shelley, né, póstuma, enfim. Até porque é difícil cobrar muita coisa dela agora, Póstuma, como eu frisei, póstuma. Sim. Mas eu acho isso complicado, assim. Por mais que ele tenha feito isso por 10 anos, não sei quantos anos foi, aqui não tem bem certo. É, bem menos que isso, eu acho, pelo que... Mas
né, ele tem um cérebro adulto, no sentido, né, de toda a potência de inteligência. E tudo que ele tal. aprendeu foi stalkeando, vamos dizer assim. Stalkeando. Logo depois que ele fugiu, né, ele achou, sei lá, após ser corrido numa cidade, ele tentou Isso. contato, os humanos correram ele. E aí ele se ligou que ele era muito feio, né. Aí ele ficou stalkeando uma família de franceses, que nem a gente já falou. Ele, pelo que eu entendi, ele dormia num chiqueiro, num negócio abandonado que nunca iam visitar, né. Acho que é legal, né? Ele tem 2,5 metros de altura, mas ele consegue se esconder sempre muito bem, né? Ninguém nunca percebe ele, né. Sim. E aí tá aí, sei E lá... ele fica cuidando da família pelas frestas desse lugar aí, né? E como ele aprendeu a falar, porque era uma família, um velho cego, né? Uhum. Uma jovem, Uma né? jovem. A filha dele, mais o filho. Daí, tem todos uns lances que a gente até pode pular isso. Pode. Que ele tinha uma esposa, digamos, uma prometida futura, uma noiva árabe, né? Uhum. Aí tava ensinando a palavra pra ela, todo o alfabeto, e por tabela o Frankenstein começou a aprender, né? Tu vê, foi- olha que sacada Não, da sacada. autora. Exatamente, isso Pra, é uma super... pra né? justificar como ele aprendeu. Uma grande sacada, E daí, na verdade. Ou sim. aquela coisa, tipo, poxa, a história aí- toda vai num círculo pra chegar nesse E nesse como ele ponto. ganhou, e como ele adquiriu sentimentos, vamos dizer assim, essa inteligência Isso. dele foi a partir de 3 livros, né? Os Sofrimentos do Jovem Werther. Uhum. Isso. O outro foi Paraísos Perdidos, que é um livro do Milton, é isso, Uhum. né? Paraísos Perdidos. Paradise Não tem- Lost. E o outro livro eu não lembro, mas... Vou dizer pra vocês que até isso é uma coisa que eu anotei aqui, ó. Que o monstro, ele descobre o mundo Prometeu, eu acho. por meio da literatura. Então, por meio da literatura, do que o filho do vovô lia pra ele, como ele era cego, ele foi aprendendo as coisas da vida por meio daquelas leituras. E por meio dessas leituras, ele se dá conta das diferenças sociais. Então, em determinado momento, ele fala: tomei conhecimento da divisão da propriedade, das imensas riquezas e da miserável pobreza, e por aí vai. E aí também conta dos efeitos que os livros causaram nele. E ele disse: ofereceram-me uma infinidade de novas imagens e sentimentos. Então, o Werther despertou questionamentos no monstro. O Plutarco, ele teve algumas noções de política ouvindo as histórias do Plutarco. Não foi nem ouvindo. Nesse caso, ele pegou uma maleta com esses livros e ele leu, porque ele já sabia ler. Então, o Plutarco era sobre política. Então, ele entendeu também a sua condição de inadequação e as diferenças em relação às criaturas vivas. E aí, em um determinado momento, ele diz: o aumento do saber apenas me fez sentir mais claramente a espécie de desgraçado e renegado que eu era. E daí ele vai e tenta, sabe, travar esse contato com aquele senhor cego. Ele consegue conversar um bom tempo com ele, até um tempo razoável, né, pro monstro, que nunca tinha conseguido um contato muito longo. Mas quando a família volta pra casa, vê aquele monstrengo em cima do velho, então, claro, né, correm um monstro. Essa parte eu achei engraçada, eu ri. Porque foi bem pastelão, assim, né? Tipo, e aí eu... Porque ele começa a contar a história do que ele tava falando com o senhor, né? Ele, naquele de enrolar, assim, né? E eu tenho uns amigos aí que eu gostaria de muito conhecer, mas eu não sei se eles vão gostar de mim, né? Vai indo, ele. Foi ótimo, Mas eu vou te ajudar, não sei o que. Aí o senhor, né? Mas eu posso te ajudar, o que eu posso te ajudar, não sei o que. Aí vai indo, ele ouve os passos, ele... Pois é, então o senhor me ajuda porque a família do senhor, não sei o que, e o que é isso, não sei o que. Aí ele se agarra nas pernas do velho, e Ele o velho cai dá no bengala, chão. E umas gurias desmaiam, outra sai correndo, aí o outro desmaia. tenta puxar e não sei o que lá. E eles É um acabam... Bedel. Loucura, cara. E é aí muito ele- triste porque o Frankenstein, na verdade, ele pensa, o monstro pensa, bom, depois que aconteceu isso, então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ter um outro plano, então, vamos ver se eu consigo colocar o plano em prática. E, obviamente, a família não vai esperar, né, que ele consiga botar outro plano em prática, eles vão embora, né, eles somem de lá, E aí então ele- aí que o Frankenstein fica, o monstro fica... Irado. Aí que ele comete Irado, o seu tá. primeiro ato de maldade, vamos dizer assim, ele toca fogo na casa mesmo. Sim. Bom, não tinha ninguém ali, né, então já tinham abandonado, mas... E daí, depois desse momento, daí ele vai pra perto onde mora a família do seu criador. Que ele sabe de onde mora essa família, por causa de uns papéis ali que ele tinha, enfim. Ele tinha algumas cartas, ele teve acesso a algumas... Não era nem cartas, as anotações, o diário do Victor, né, Daí, a partir dali, ele descobriu, que não sei o que, quem era a família e tal, dele. Quem era seu criador, as É. intenções, como ele foi construído e tal. E aí ele vai lá e acaba matando... Matando o William. E coloca a culpa ainda na menina que tava dormindo ali. Tu vê que ele consegue concatenar tanta coisa, cara. É. Ele é Ele vai lá, mata o maquiavélico. cara, né? ele é maquiavélico. Ele matou a criança,
Aí achou lá um penduricário com criança no pescoço. Aí encontrou essa mina num celeiro e botou no bolso dela, cara. O crime perfeito. O cara... Cara. Mais Manuel Carlos, uma novela, assim. Ele antecipou as novelas, isso que ele era... Faz parte, né, cara? Mas aí, nesse momento, claro, ele fica realmente fulo da vida, né? O monstro, e acaba, então, fazendo, né? Que a gente já conversou sobre isso antes, né? Diz pro Frankenstein, olha... Meu amigo, tu me criou e agora tu vai ter que criar uma mulher pra mim, porque afinal de contas eu não tenho ninguém e preciso de alguém pra passar meus dias, né? Ele até diz, pode até ser deformada, não sei o quê, pode ser, não me importo com a aparência dela. E o Victor Frankenstein acaba aquecendo, no caso, né? Não tem muito como não, né? Na verdade, ele é colocado contra a parede, ele vai destruir a família do Frankenstein caso ele não faça esse projeto. E ele até vai e parte para isso, começa a planejar, né, fazer todo novamente o que ele já tinha feito com o seu primeiro monstro, fazer com o segundo. Só que ele começa, nesse momento, a pensar uma coisa que ele não tinha pensado anteriormente quando ele criou a sua primeira criatura. Será que eu devo fazer isso mesmo? Quais vão ser as consequências desse meu ato? Porque, afinal de contas, não é porque eu vou criar uma pessoa igual ao Frankenstein, ao monstro, que eles vão se gostar, talvez eles não se gostem, talvez... Porque eles pensam igual, né? Imagina se eles procriam, ele pensa assim, e criam um exército de monstros, não sei o quê. E daí ele acaba, não vou fazer mais esse monstro. E o Frankenstein, é curioso porque o monstro, ele... O Frankenstein ele faz uma tour quase, né? Depois que ele diz que vai fazer o projeto, passeia com o amigo dele, e o monstro sempre atrás dele, né? Nunca observado, né? Mas ele sempre tá atrás. Mas é curioso, é que no livro até dá um sentimento assim de... que tu como leitor sabe que o Frankenstein está sendo seguido. Então tu vai pensando, poxa, ele tá fazendo tudo isso e certamente o monstro tá ali à espreita. Ele vai aparecer a qualquer momento. E nunca aparece. Tá aí mais uma parte de terror. Mas tem esse lance da espreita que eu acho que também tem... Eu acho que isso que eu te prende um pouco no livro, porque tu sempre fica esperando o que vai acontecer no próximo capítulo, né, cara? E tu fica com aquela esperança, agora quem vai morrer, o que vai acontecer, né? Sim. A gente vai contar quem vai morrer, vítima. Então, no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas morreram, o body count, né? Vamos ver quem morreu nesse Frankenstein e outras coisas mais também no próximo bloco, o último bloco de hoje do Clube do Livro. Fica aí.